Olá pessoal, vamos para mais uma aula de tópicos emergentes em Direito 2, Processo Constitucional. Eu sou a professora Aira Bogo Bruno. Na aula de hoje, iremos estudar sobre arguição de descumprimento de preceito fundamental, também conhecida como ADPF. Iremos estudar sobre o conceito, espécies, pressupostos de cabimento, procedimento, ou seja, competência, legitimação, processo e julgamento e sobre as decisões em ADPF. Bem, a ADPF é a ação que tem por objeto a reparação ou evitar lesão a preceito fundamental resultante de ato de poder público ou autoridade equiparada. Quem são as autoridades equiparadas? As empresas de economia mista, como, por exemplo, o Banco do Brasil, as empresas públicas, como a Caixa Econômica Federal, as concessionárias de serviço público, como a Vivo, a BRK e a Energisa. Existem, gente, duas espécies de ADPF, autônoma e incidental. A ADPF autônoma é aquela de controle abstrato mesmo, como a ADC, a ADI e a ADO, ou seja, é uma ação principal cujo objeto é reparar ou evitar lesão a preceito fundamental. Enquanto a ADPF incidental, ela assemelha-se muito ao controle difuso, mas nós vamos ver que tem uma diferençazinha básica. E ela também se assemelha à ADC, mas nós vamos ver também que tem outra diferença quanto a isso. A incidental, gente, significa o quê? Que existe um caso concreto cujo objeto principal não é a verificação da constitucionalidade ou inconstitucionalidade. O objeto principal pode ser qualquer um, pode ser um divórcio, pode ser partilha de bens, pode ser um imóvel, pode ser qualquer causa. Mas, para o resultado desta causa, é preciso que se resolva uma controvérsia relevante constitucional, ou seja, vários juízes e tribunais decidindo de forma diferente sobre situações semelhantes. Ah, professora, mas isso aí é controle difuso. Aí eu vou falar para vocês qual que é a diferençazinha. A diferençazinha é a seguinte, que para ser controle concentrado, para ser abstrato, para ser uma ADPF, certo? O interessado em resolver a controvérsia constitucional vai provocar o Procurador-Geral da República e o Procurador-Geral da República, se entender que realmente há uma controvérsia constitucional relevante, ele vai propor esse incidente perante o STF. Por que isso? Porque, como nós vamos ver, os legitimados da ADPF são os mesmos da ADI, da ADO e da ADC. Então, não é qualquer pessoa que pode propor. A parte interessada deve provocar o Procurador-Geral da República e é ele que vai decidir se ingressa ou não com a ADPF. A diferença da ADPF para a ADC também, da ADPF incidental para a ADC, além desse fato, né, de que a ADC é principal, não é incidental, tem também um outro detalhezinho. Qual é o detalhezinho? A ADPF vale para a norma estadual e municipal, enquanto a ADC única e exclusivamente para a norma federal. Então, gente, em suma, a arguição autônoma, ela trata sobre ameaça ou violação a preceito fundamental resultante de um ato de autoridade estatal ou equiparada, certo?
enquanto a ADPF incidental ocorre quando já tem um caso concreto e há uma relevante controvérsia constitucional, certo? Lembrando que a ADPF incidental só trata de lei ou ato normativo e não de qualquer ato do poder público ou equiparável, como a ADPF autônoma. Bom, quais são os pressupostos de cabimento da ADPF? Na ADPF autônoma, pode ser uma ameaça ou uma lesão ao preceito fundamental. Agora, se for ADPF incidental, aí a gente viu que é o quê? Existência de uma relevante controvérsia constitucional. Bem, o outro pressuposto de cabimento é a inexistência de outro meio idôneo, certo? É o que a gente chama, e que nós vamos ver daqui a pouquinho, de princípio da subsidiariedade. Bom, o que é um preceito fundamental? Preceito fundamental são preceitos que informam o sistema constitucional, que estabelece comandos basilares e imprescindíveis à defesa dos pilares da manifestação do constituinte originário. O que significa isso? Preceitos fundamentais são como dogmas invioláveis sob os quais se assentam as leis de um país, né? O que é dogma? Dogma é aquilo que a gente tem como certo, como indiscutível. Por exemplo, no Estado democrático de direito como o Brasil, a democracia é um preceito fundamental. O voto é um preceito fundamental. A dignidade da pessoa humana é um preceito fundamental. A repartição de poderes, o princípio republicano é um preceito fundamental. Então, preceito fundamental é algo mais amplo do que princípio fundamental. Por quê? Porque o preceito fundamental, ele envolve, além dos princípios, outras normas e valores constitucionais. Por exemplo, os princípios fundamentais que estão na Constituição Federal do artigo 1º ao 4º, os direitos e deveres individuais e coletivos do artigo 5º, todas as cláusulas pétreas do artigo 60, parágrafo 4º, bem como os princípios constitucionais ditos sensíveis, certo? Quais são esses princípios constitucionais sensíveis? Por exemplo, nós temos a forma republicana de governo e os direitos da pessoa humana. Mas nós vamos ver que existem outros princípios constitucionais sensíveis quando a gente for tratar de representação interventiva. Bom, o outro pressuposto de cabimento, além da questão do preceito fundamental, cumpre esclarecer a questão da inexistência de outro meio idôneo. O que significa isso? Significa a ausência de qualquer outro meio processual apto a sanar de modo eficaz a lesividade indicada pelo autor. Aqui, gente, eu não estou falando simplesmente do controle de constitucionalidade, tá? Como a ADPF, ela trata não só de norma federal e estadual, mas municipal também, bem como qualquer ato da administração pública, certo? Então, a ADPF, ela só é cabível se não couber nenhuma outra ação de controle de constitucionalidade, né? ADI, ADO, ADC e IF, que é a representação interventiva, e também se não couber nenhum outro remédio constitucional, como mandado de segurança, mandado de injunção, ação popular. Então, se tiver qualquer outra ação constitucional capaz de evitar ou de reparar esse ato lesivo a preceito fundamental, não cabe a ADPF, e é por isso que a gente fala que a ADPF é subsidiária, ou seja, vige na ADPF o princípio da subsidiariedade. Bom, outra questão sobre a inexistência de outro meio idôneo significa o quê? Se eu entrar com uma ADPF e, na verdade, não era ADPF, era ADI,
ou não era um ADPF, tinha que ser um mandado de injunção. Significa que minha causa está perdida? Bem, não. Por quê? Como entre a ADI e a ADO existe essa possibilidade de conversão, na ADPF existe essa mesma possibilidade. Ou seja, se eu não, né, gente, porque eu não posso propor a DPF, né? Se o Procurador-Geral da República ou o Presidente da República ou qualquer um dos outros legitimados previstos no artigo 103 da Constituição Federal entrar com uma DPF e o relator do caso, ou seja, o ministro do Supremo Tribunal responsável pelo caso, chegar à conclusão, não, esse aqui é um caso de ADI, não, esse aqui é um caso de ADC. Então, o que ele vai fazer? Ele vai converter essa ADPF em ADC. Não significa que, por existir um outro meio idôneo de resolver a controvérsia constitucional, caso a parte legítima impetre a ADPF, sendo que cabia outra, simplesmente aquela ação vai ser extinta. Não, ela vai ser convertida em ADI ou ADO ou ADC, de acordo com a que for cabível naquele caso específico. Bem, agora a gente vai passar, depois de ver essa pequena noção introdutória sobre a ADPF, a gente vai passar para estudar a Lei 9.882 de 1999, que trata especificamente sobre a ADPF. Né? Vocês estão vendo que a lei da ADPF é diferente da ADI, da ADO e da ADC. Até aqui a gente estava tratando só da outra norma. Então, gente, a gente pode concluir que a ADPF, como a ADI, a ADO e a ADC, ela tem o quê? Um procedimento especial, porque ela não segue simplesmente as regras processuais do processo civil como as outras ações, né? Ela segue o quê? Um rito especial previsto na Lei 9.882. Na verdade, todas as ações constitucionais que a gente já estudou e as que a gente vai estudar, elas têm um rito especial, um procedimento especial e cada uma delas tem a sua lei específica para tratar disso. Bom, vamos falar primeiro sobre a competência e a legitimação passiva para a ADPF. Segundo a Constituição Federal de 1988, quem é competente para julgar a ADPF? É o STF, Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele que é competente para julgar todas as ações de controle concentrado, porque é o guardião da Constituição. Então, quanto à competência, não há mistério, né, gente? Agora, legitimação passiva, órgão ou agente a que se imputa a ameaça ou a lesão ao preceito fundamental. Legitimação ativa. Bom, aqui também, gente, como nas outras ações, nós temos os legitimados universais e os legitimados especiais. Como a gente estudou, legitimado universal são aquelas pessoas que não precisam demonstrar pertinência temática. Eles podem propor a ADPF para qualquer ameaça ou lesão a preceito fundamental, independentemente da natureza da questão. Quem são eles? Presidente da República, mesas do Senado Federal e da Câmara dos Deputados, Procurador-Geral da República, Conselho Federal da OAB e partido político com representação no Congresso Nacional. Esses são os legitimados universais e vocês podem ter verificado que são o mesmo da ADI, ADO e ADC. E os legitimados especiais? Bom, os legitimados especiais são aqueles que precisam comprovar a pertinência temática com a questão constitucional que está sobre debate, né? Ou seja, com a ameaça ou com a lesão ao preceito fundamental. Quem são eles? Mesa de Assembleia Legislativa ou da Câmara Legislativa do Distrito Federal, governador de estado ou do Distrito Federal e confederação sindical ou entidade de classe de âmbito nacional.
Ou seja, lembrem que eu falei que a ADPF podia ser para norma federal, estadual, municipal ou para qualquer ato da administração pública e de autoridades equiparadas? Então, por exemplo, o governador do estado, ele só vai ter interesse em propor uma ADPF se a questão for um preceito fundamental que repercuta no seu estado, certo? Por exemplo, um sindicato, para ele entrar como ADPF, ele tem que comprovar a pertinência temática. Por exemplo, o sindicato da agricultura só vai poder tratar de questões ligadas à agricultura. O sindicato dos trabalhadores da engenharia civil só vai poder entrar com a ADPF com questões que tratem sobre engenharia civil. O sindicato dos professores só com questões que interessam aos professores. Lembrando que sindicato, confederação ou entidade de classe em âmbito nacional, tá? Que pode ser um dos legitimados ativos especiais da ADPF. Bem, qual é o objeto da ADPF? Segundo a lei, o objeto da ADPF é evitar ou reparar a lesão a preceito fundamental resultante de ato do poder público ou de autoridade equiparada, certo? Ou resolver controvérsia constitucional relevante no caso da arguição incidental, né? E no caso da arguição autônoma é evitar ou reparar lesão a preceito fundamental. Essa questão, gente, dos atos equiparados à autoridade pública é interpretação do STF, tá? Não consta nessa lei, mas o STF, como guardião da Constituição Federal, interpretou de forma extensiva essa lei, trazendo também à baila a questão da autoridade equiparável, né? Quem são essas autoridades equiparáveis, certo? Bom, processo e julgamento. Conforme as outras ações de controle concentrado de constitucionalidade, a petição inicial da ADPF, ela tem que trazer claramente qual é o preceito constitucional violado, ela tem que trazer claramente o porquê dessa ameaça ou essa lesão a esse preceito fundamental, né? Quais são os fatos que ensejam ameaça ou lesão a preceito fundamental, muito bem detalhadinho. Tem que trazer também a ligação entre esse preceito fundamental e a autoridade pública ou equiparada. Tem que estar muito lindo, muito explicado, muito bem comprovado por meio de documentos, tá bom? Se isso não acontecer, cabe indeferimento liminar da ADPF, ou seja, se não tiver muito claro o pedido, a causa de pedir e a relação entre eles e a autoridade imputada, pode haver o quê? O indeferimento liminar da ADPF e aí a Inês é morta. Desse indeferimento liminar cabe agravo. Embora a Lei 9.882 não tenha expressamente no seu texto, o STF já, ao interpretar essa lei, declarou que não cabe a desistência. A gente viu que isso acontece na ADI, na ADO e na ADC. Só que a ADI, ADO e ADC tem com todas as letras na lei. Na ADPF, não. Quem trouxe essa interpretação foi o STF, certo? Se for um caso, gente, aqui é uma observação que eu quero dizer que também é uma interpretação do STF, tá? Se for o caso de controvérsia judicial relevante, ou seja, no caso de arguição incidental, a petição inépita, não fundamentada e manifestamente improcedente serão liminarmente indeferidas, ou seja, essa regrinha aqui sobre o indeferimento da liminar cabe tanto para ação autônoma como para ação incidental. Bom, depois que o relator
analisou a petição inicial e verificou que estão presentes os pressupostos de cabimento, quais sejam o preceito fundamental, né, ameaçado ou já lesado, e a inexistência de outro instrumento processual idôneo para resolver a questão. Então, se estiverem presentes esses dois cabimentos, se estiverem presentes justificadamente, né, o pedido, a causa de pedir, o nexo causal entre esses e a autoridade imputada, bem como todos aqueles pressupostos da ação que tem lá no Código de Processo Civil, né, se tiver presente tudo isso, certo? O relator vai dar prosseguimento à ação e o próximo passo é ouvir a autoridade imputada, certo? Ou seja, aquele a quem está se atribuindo a ameaça ou a lesão ao preceito fundamental. A ADPF, gente, segundo o STF, porque também não consta na lei, tá? A ADPF não cabe intervenção de terceiros. Isso foi o que o STF decidiu, tá? Já conforme ADI, ADO e ADC, na ADPF também podem ser ouvidos os amicus curiae, certo? Bem, depois de analisada a petição inicial e de verificado que tem todos os pressupostos de cabimento, o relator vai dar andamento ao processo. O próximo passo é analisar o pedido liminar, se houver, claro. Para analisar o pedido liminar, o relator vai solicitar a manifestação da Advocacia Geral da União. E depois que ouviu a Advocacia Geral da União, para analisar o pedido liminar, o relator poderá ouvir também o Procurador-Geral da República, né? E também os amicus curiae. Agora, as partes, ou seja, as autoridades responsáveis pelo ato que ameaça ou lesa um preceito fundamental, lesiona, elas só serão ouvidas quanto ao pedido principal, né? Então, lembramos o seguinte: a ação tem todos os pressupostos de cabimento. O relator conhece da ação, vai dar seguimento ao processo analisando o pedido liminar. Para análise do pedido liminar, ele tem que ouvir a manifestação do advogado-geral da União, certo? Passado por essa fase de procedência ou improcedência do pedido liminar, ele vai ouvir a autoridade imputada, supostamente responsável pelo ato que violou preceito fundamental ou que está ameaçando de lesão um preceito fundamental. Já os amicus curiae e o Procurador-Geral da República, eles só serão ouvidos, né, se o relator entender necessário. Então, o AGU, ele vai ser ouvido tanto sobre o pedido liminar como sobre o pedido principal. A autoridade responsável pelo ato será ouvida só quanto ao pedido principal e o Procurador-Geral da República e o amicus curiae poderão, sobre discricionariedade do relator, ser ouvidos ou não, tanto na liminar como no pedido principal. Vamos agora para o final da nossa aula, certo? Nós vamos tratar sobre a decisão em ADPF. Como já foi explicado na ADI, na ADC e na ADO, para a ADPF também a gente precisa de um quórum especial para marcar a sessão de julgamento. Se não tiverem presentes 2/3 dos ministros do STF, não há julgamento, a sessão é adiada. Outra questão, para que essa ação seja julgada improcedente ou procedente, ou seja, para que os ministros tomem a decisão, precisa que haja a concordância da maioria absoluta.
ou seja, no mínimo 6 ministros, certo? Então, além de um quórum especial de 2/3 dos ministros, que dá 8, precisa, para a tomada da decisão de improcedente ou procedente, precisa de uma maioria absoluta de 6 ministros. Então, se tiverem presentes 8 ministros e 5 forem a favor e 3 contra, vai ter que ser marcado um novo julgamento, porque para que a decisão seja tomada, precisa que 6 ministros, no mínimo, comunguem do mesmo entendimento. Ou seja, 6 ministros vão pela procedência ou pela improcedência. Quanto à eficácia dessa decisão, certo? A eficácia é erga omnes e o efeito é vinculante. Esse efeito é vinculante para todos os órgãos do poder público, seja executivo, legislativo ou judiciário. Os efeitos temporais da sentença, como qualquer outra ação, em regra é ex tunc, retroativo, porque norma ou ato inconstitucional, né, não podem prosperar. Eles têm que ser considerados nulo desde o seu berço. Então, a regra é que é ex tunc. Mas é possível a modulação desses efeitos temporais da sentença e os efeitos passarem a ser prospectivos, ou seja, ex tunc, da decisão ou qualquer outro momento que o STF entender interessante para frente, não necessariamente do seu nascedouro. Ok? Bem, pessoal, por hoje é tudo, tá? Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem tirar no nosso Fórum da Disciplina no SEI ou no grupo de WhatsApp. Aqui estão as referências da aula de hoje. Na próxima aula, continuaremos os nossos estudos sobre controle concentrado, estudando especificamente sobre representação interventiva ou ação direta interventiva, apelidada pelo STF de IF. IF por quê? Porque ela existe para verificar se é necessário ou não intervenção federal. Até a próxima, pessoal. Bons estudos!